quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão gostando aí das nossas aulas? Então vamos lá. Eu sou a professora Santina, lembram de mim? Encontre ali um lugar em sua casa bem confortável para assistir a aula, fazer suas tarefas. Organize os seus materiais. Já estão ali com o caderno, o lápis, a borracha, o apontador. Tá tudo certinho ali? Então deixe que daqui a pouco nós vamos começar, tá? Gente, o tema da aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre alimentação. Como que os seres vivos, eles obtêm matéria e energia para viver, porque vocês sabem que nós precisamos nos alimentar, e não só nós, seres humanos, os outros seres vivos também. É isso que nós vamos aprender aqui. Então, para começar a aula, pegue lá seu caderno, coloque a data de hoje, aula número 14 de ciências, e o tema da aula de hoje, alimentação. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. E aí, conseguiram então anotar esses primeiros registros da aula número 14? E aí, para começar, então, vamos relembrar aqui a aula passada? Lembram que nós começamos a estudar as células. E nós vimos que existem seres que só têm uma única célula, como as bactérias, os protozoários. Lembram que nós vimos isso na aula passada? E aí, eu pedi para vocês uma tarefa. Estão lembrados dessa tarefa? Você fez ali uma maquete, um modelo de célula de uma bactéria. Estão lembrados desse meu modelinho aqui, ó? Vocês podem fazer assim, de papelão, ou podem fazer com outros materiais aí que você tem disponível na sua casa. Tá certo? Então, essa tarefa aí, ó, é importante que você faça. Peça ajuda ali para os seus familiares, tá bom?
Então, vamos lá, continuando a relembrar a aula passada ainda, nós falamos também que existem seres que são formados de muitas células, que são os seres pluricelulares, que têm muitas células. Nós, por exemplo, nosso corpo é formado de trilhões de células. Os vegetais também, lembram? Eles também são constituídos por muitas células. E aí, vocês estão lembrados, então, que eu pedi ali uma segunda tarefa na aula passada, que era para construir um modelo, uma maquete de uma célula do corpo humano. Estão lembrados disso? Eu até trouxe aqui, olha só, 2 modelos que eu construí, tá vendo? Ó, vocês podem fazer utilizando os materiais que vocês têm ali. Aqui eu peguei um saquinho de plástico, coloquei gel de cabelo dentro do saquinho, aí eu coloquei uma bolinha de gude para ser o núcleo, grãozinhos de feijão para ser as organelas, peguei canudinho e piquei uns pedaços de canudinho, uns grãozinhos de arroz, uns pedacinhos de macarrão. Então, vocês podem utilizar aí diferentes materiais. Ó, isso aqui é um modelinho de célula, dá para a gente perceber, não é? E também eu trouxe um outro modelo aqui, ó. Eu peguei um potinho de plástico, coloquei o gel, né? E aí uma bolinha de gude, vocês estão vendo ali, ó, é o núcleo, tá certo? Que essas células têm um núcleo bem individualizado. E aí eu coloquei, então, uns grãozinhos de arroz, feijão, uns palitinhos, macarrão, entende? Vários objetos pequenos que representam as organelas, tá? Então, aqui o plástico é a membrana, o citoplasma é o gel, né? E o núcleo, né, a bolinha de gude, e as organelas, aí eu utilizei alguns objetos que tem em casa, tá certo? Então, você também pode construir o seu modelinho de célula, tá? Seja de uma célula de bactéria ou de um animal ou vegetal. Combinados assim, gente? Então, eu vou começar falando uma coisa. Vocês já ouviram falar um ditado que diz assim, saco vazio não para em pé? Vocês já viram esse ditado? O que ele significa? Né? Sempre alguém da família fala isso. Por que será que falam isso, hein? O que significa esse ditado? Saco vazio não para em pé. Olha lá, ó, esse ditado é muito utilizado para afirmar que é necessário comer, né, gente, para se sustentar. Quem não come, não se sustenta. Daí, né, por isso que não para em pé mesmo, né? Todos os seres vivos precisam se alimentar, tá certo? Entenderam isso? Então, por isso que é necessário se alimentar, tá? E você, hein? Você já se alimentou hoje? Você já comeu? E o que você comeu hoje já? Qual que é seu alimento preferido, hein? E qual que é o alimento que você não gosta? Então, agora, eu quero que você pense um pouquinho e registre ali no caderno. Qual é o seu alimento preferido e qual é o alimento que você não gosta? Tá certo? Eu vou esperar 1 minuto ali para você registrar isso no seu caderno. Ok? Vamos lá então, gente?
já registrou aí o que vocês gostam e o que vocês não gostam? Muito bem. E anotaram também o que vocês já comeram hoje? Calma que nós vamos dar continuidade, vai ser uma tarefinha depois, tá? Mas vamos continuar, né? Vamos continuar perguntando, que vocês sabem que o ensino de ciências é para a gente perguntar bastante. Lembram disso? Então, você já se perguntou como que os outros animais se alimentam, né? As aves, do que elas se alimentam? Os répteis, o que eles comem, gente? E as bactérias e os fungos, lembram do que eles se alimentam? Né, alguns se alimentam de matéria apodrecida, lembra? São decompositores, lembram disso? E os protozoários? Lembram da aula passada que nós vimos no microscópio? Os protozoários, eles ficam ali, né, se movimentando no meio daquela material que está em decomposição ali. E as plantas, gente? O que as plantas comem? Será que as plantas se alimentam? Então é isso que nós vamos hoje conversar aqui nessa aula, tá certo? O que você come, o que os outros animais comem, o que as plantas comem, como que nós obtemos matéria e energia para poder se manter em pé, né? Lembra a história do saco vazio não para em pé? Então vamos lá. Vocês já foram ao zoológico, gente? Vocês já foram? E lá, vocês já observaram essas placas que existem? Olhe lá, ó. São placas que identificam os animais, tá? Então vejam ali, eu trouxe duas placas que a professora Cláudia Bosa, lá do zoológico, mandou para gente. Obrigada, hein, professora Cláudia Bosa. Então, vocês já notaram que nessas placas que existem lá no zoológico, estão lá o nome do animal e o primeiro item ali, não sei se vocês conseguem observar, está escrito alimentação. Então, vejam ali o primeiro, que é a cervicapra, que a alimentação desse animal é vegetais, tá? Agora observem o outro, a outra placa de identificação, que é da onça pintada. Observem que a alimentação da onça pintada são grandes animais. Vocês já observaram isso? E lá no zoológico eles preparam bem certinho a alimentação dos animais, né? Então agora, olhem aqui, eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês observem as imagens que eu vou mostrar, tá? Vou mostrar as imagens de alguns animais se alimentando. E vocês vão anotar aí, registrar no seu caderno o nome do animal que eu vou mostrar e o que ele está comendo. Combinado assim, ó? Vamos, então, primeiro registrar no caderno assim, ó. Então, vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu vou mostrar 6 imagens de animais se alimentando, tá? Então, vocês vão colocar número 1 e pula uma linha, deixa ali o espaço para registrar. Número 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Vou esperar um tempinho para que vocês façam essa anotação no caderno, para depois eu começar a mostrar as imagens, tá? Vamos lá, um tempinho só. Anotaram aí no caderno, então? Vamos começar. Eu vou mostrar as imagens. Vou devagar, vocês olhem bem o nome do animal e o que ele está comendo, tá certo? Vamos começar, então? Observem ali o primeiro, olhe lá. Que animal é esse aí? É o leão, não é?
O leão, o que ele está comendo? Está comendo aí um animal, não é? Um outro animal que com certeza ele caçou, não é? Um animal, o leão é um animal silvestre, né? Que ele caça na natureza, tá certo? Vamos continuar? Anotaram aí? Vamos para o segundo agora. Então, o primeiro é o leão e está se alimentando de um outro animal, tá certo? Vamos para o segundo. O segundo, que animal é esse aí? É um sapo, não é? Vocês estão vendo a língua comprida que o sapo tem para caçar também, ali no caso é um inseto, um outro animal também. Anotaram? Então é um sapo que está se alimentando aí de um outro animal, no caso é um inseto, tá? Anotaram? Vamos para o próximo? O número 3 é o panda gigante. Vocês conhecem? Muito conhecido também como urso panda, não é? E ele está comendo ali, o que ele está comendo? Uma planta, não é? Então tá certo, anotem ali. Então, o panda gigante está comendo planta, né? Os pandas, eles comem uma espécie de bambu, né? Que é uma planta e é a alimentação preferida deles. Vamos para o número 4? Então vamos lá, o próximo animal é o cavalo. Vocês estão vendo o que o cavalo está comendo? Está comendo planta também, né? Está comendo capim, comendo grama, não é? Então, o cavalo e comendo uma outra planta, capim, grama, não é? Você pode anotar aí como você quiser, tá bom? Vamos para o número 5? Olhem lá. É uma lagartixa. Vocês gostam das lagartixas? Elas são muito importantes, hein? Elas comem insetos, né? Olha ali, ela está comendo uma barata, que é veículo de algumas doenças, né? As baratas podem transmitir doenças. As lagartixas são muito importantes em casa, não é? Então, ali, anotaram? O número 5 é uma lagartixa, está comendo um inseto, né? Uma barata. Vamos para o último, número 6. Quem é esse animal? É um periquito. Olha só que bonito que ele é. E ele está comendo coquinho, né? Que é uma planta também. Anotaram tudo, gente? Conseguiram? Querem que eu volte um pouquinho? Posso voltar? O primeiro é o leão. O segundo é o sapo. O terceiro é o panda gigante. O 4 é o cavalo. O 5 é a lagartixa. E o 6 é o periquito. Periquito. E aí, observou as imagens e escreveu ali em seu caderno? Então vamos ver como ficou, né? Número 1 é o leão, o número 2 o sapo, número 3 o panda gigante, o 4 é o cavalo, o número 5 a lagartixa e o 6 é o periquito. Conseguiram anotar aí? Muito bem. E vocês viram que todos estavam comendo alguma coisa? Então, nós falamos que os animais são seres consumidores, porque nós precisamos obter o alimento do ambiente onde nós vivemos. Os animais silvestres obtêm o alimento do ambiente onde eles vivem, tá? Existem animais que se alimentam apenas de plantas. Vocês viram isso? Então, eles são denominados, são chamados de animais herbívoros. Animais herbívoros, então, são aqueles que se alimentam apenas de plantas. Vocês viram lá, por exemplo, o panda gigante, é um animal herbívoro, tá? Eu vou mostrar outras imagens aqui de animais herbívoros. Observem aqui, pessoal, olhe lá, ó. A girafa também é um animal herbívoro. Vocês viram? Olha que linda, né? O elefante também é um animal herbívoro. Estão vendo ali as imagens? Eles estão se alimentando. E olha essa outra imagem também. Vocês conhecem esse animal? É a anta.
Viram? Olha que bonita. É a anta, é a adulta e o filhote. Vocês estão vendo como ela é linda, o filhotinho listradinho? Então, eles também são animais herbívoros, tá ok? Então, vamos continuar, tá? Existem alguns animais que se alimentam apenas de outros animais. E eles são denominados de animais carnívoros. Não é que come carne, tá, gente? Eles se alimentam de outros animais, tá? Os animais carnívoros. Vocês viram lá, por exemplo, a lagartixa, não é? Nós vimos lá o leão, são exemplos de animais carnívoros. Vamos ver aqui outros exemplos que eu trouxe de animais carnívoros? Olhem aqui, ó, a onça. A onça, vocês viram lá na plaquinha do zoológico, né? Que a professora Cláudia Bosa mandou para a gente. A onça pintada se alimenta de grandes animais, é um animal carnívoro. A águia também, olha que imagem, é impressionante, né? Não precisam ficar assustados, tá, pessoal? Porque na natureza é assim que funciona. A vida silvestre, né? A vida selvagem é assim. Observe outros animais carnívoros aqui, ó. Vocês conhecem a ariranha? A ariranha tem aqui no zoológico de Curitiba. Ela se alimenta de peixes também, então é animal carnívoro. O jacaré que temos aqui no zoológico, o jacaré do Pantanal, ele se alimenta de peixes e outros mamíferos. Então também é um exemplo de animal carnívoro. Ok? Vamos continuar então? E existem animais que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais, tá? Comem de tudo. Nós chamamos, então, de animais onívoros. Olha que nome, né, diferente. Nós comemos plantas e animais, não é verdade? Nós somos animais onívoros. Ai, professora, eu não sou animal. Nós somos sim, tá? É claro que nós somos diferentes dos outros animais, mas nós somos animais onívoros, tá? Temos muitas diferenças, mas vamos lá que nós vamos conversar isso mais tarde, tá? Eu vou trazer exemplos de animais onívoros. Então, por exemplo, ó, o porco, né? O cachorro doméstico, os animais domesticados normalmente são onívoros, porque, né, a ração é feita de plantas e de restos de animais, né? E nós, né, pessoal, seres humanos, olhe lá, uma refeição ali, nós comemos carne, né? Comemos ovos, leite, verduras, frutas, né? Nos alimentamos tanto de animais quanto de plantas. Então, nós também somos animais onívoros. Compreendido aí, gente? Então, o que são animais carnívoros, herbívoros e onívoros? Entenderam esses três conceitos? Estão entendidos? Então, vamos lá. Eu vou fazer agora um teste, tá? Um quiz. Vamos ver se vocês entenderam o que são animais carnívoros, herbívoros e onívoros, tá? Eu vou ler as perguntas e vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso, tá certo? Então vamos lá? Podemos começar? Prestem atenção em cada uma das questões. Vamos lá então para a primeira. Olhe lá, vamos ler. Os sabiás são pássaros que se alimentam de frutos silvestres e insetos. Por isso, são animais onívoros. O que vocês acham? Então, o sabiá, ele se alimenta de frutos e de insetos. Por isso, são animais onívoros. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Vão anotando aí, hein? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Verdadeiro, é isso mesmo, são onívoros, se alimentam de plantas e de outros animais. Onívoros. Muito bem, vamos para o segundo? Vamos lá, prestem atenção. A onça pintada, o jacaré do Pantanal, a anta e o tamanduá-bandeira são animais herbívoros. A onça, o jacaré, a anta e o tamanduá são animais herbívoros. Lembram? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Vamos ver? 1, 2, 3 e já! É falso, né, gente?
A onça-pintada e o jacaré são carnívoros, não é verdade? Então está errado. A anta é um animal herbívoro, mas o tamanduá-bandeira se alimenta de formigas, né? Então é um animal também carnívoro, certo? Então vamos lá para o próximo. Os animais carnívoros, como as aranhas, o tubarão, o gavião e o leão, são chamados de predadores, pois atacam e matam suas presas para comer. O que vocês acham? As aranhas, o tubarão, o gavião e o leão são predadores? Eles matam as suas presas para comer? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Vamos lá, então? Verdadeiro, isso mesmo, gente. As aranhas, o tubarão são predadores, né? O leão também. Muito bem, são chamados de animais predadores. Vamos para a próxima, então? Vocês estão acertando aí tudo, gente? As tartarugas são répteis que se alimentam de peixes e algas. Por isso são animais herbívoros. Será? As tartarugas se alimentam de peixes e algas. São animais herbívoros? Verdadeiro ou falso? É falso, né? Quando se alimentam de animais e também de algumas plantas, são onívoros, não é? Então está errado. Vamos para a próxima? Animais herbívoros, como a girafa, a capivara, a anta, a vaca e o cavalo se alimentam apenas de plantas. O que vocês acham? A girafa, a capivara, a anta, a vaca e o cavalo são animais herbívoros? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, gente, ver a resposta? Verdadeiro, muito bem, né? São animais herbívoros. Vamos lá, então, mais um. O cachorro, o porco, o tubarão e a hiena são animais herbívoros? Verdadeiro ou falso? O que acha? O cachorro, o porco, o tubarão e a hiena são animais herbívoros? Vamos lá, então? É falso! Eles são carnívoros, né? O cachorro é onívoro, o porco é onívoro, o tubarão e a hiena são carnívoros. Por isso está errado, tá? Vamos mais uma? O ser humano se alimenta tanto de plantas quanto de outros animais. Por isso, eles são considerados onívoros. Nós acabamos de ver isso, né? Nós, seres humanos, nos alimentamos tanto de plantas quanto de animais. Então, somos onívoros. Verdadeiro? É claro, né, gente? Verdadeiro, muito bem. Então, acertaram tudo aí? Conseguiram? Legal, né? Então, gente, eu já vou deixar aqui uma tarefa para vocês, tá? Essa tarefa é o seguinte: eu quero que vocês pesquisem mais sobre a alimentação dos animais, tá? Então, quem é carnívoro, onívoro, por exemplo, morcego, o que o morcego come? O que a lagarta de borboleta come? E assim vai, vocês vão pesquisar aí
outros animais que vocês têm curiosidade de saber o que come, tá certo? E depois que acharem, eu queria que vocês construíssem cartões para fazer um jogo. Que tal? Olha só, vocês podem fazer assim, olha, por exemplo, ali trouxe modelinho, né, do sabiá laranjeira, a anta. Vocês vão escrever lá a alimentação, o ambiente onde vive, o peso, o comprimento, o tamanho, né? Quantas patas tem, quantos filhotes, quantos anos vive esse animal. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e construir cartões, tá? Como esses aqui, ó. Tem alguns modelinhos aqui para mostrar para vocês, ó. Pode plastificar, fazer um jogo bem legal ali, tipo super trunfo, tá? Para vocês brincarem. Não é uma ideia legal isso? De construir cartões? Ou então, assim também, um outro exemplo, né? É fazer um baralho, tá? Para vocês jogarem ali animais carnívoros. Então, você coloca a foto dele, a imagem do animal, e no verso do cartãozinho escreve, né, o que ele é, as características dele, né? Os animais carnívoros, herbívoros e onívoros, tá? Então, vocês também, fica aí essa dica de construir, então, um jogo, fazer cartões para fazer um jogo sobre animais carnívoros, herbívoros e onívoros, tá certo? Vamos dar continuidade. Vocês já se perguntaram como as plantas se alimentam? De onde que as plantas retiram energia para viver? Você já viu alguma planta comendo? Vocês já viram? Se planta tem boca, dentes e comem? Vocês já viram? Vocês alimentam as plantas ali da sua casa? Ai, professora, tem as plantas carnívoras. É verdade, tem as plantas carnívoras. Vocês já ouviram falar das plantas carnívoras? Eu trouxe aqui um vídeo bem legal para vocês verem como que elas, né, fazem para pegar os insetos, tá? Vamos assistir ao vídeo das plantas carnívoras? Vamos lá. Gostaram do vídeo das plantas carnívoras? Vocês viram como que elas têm uma armadilha, né? Para capturar os insetos, principalmente. Viu, gente? Olha só, prestem atenção aqui, ó. Na verdade, as plantas carnívoras, elas não são carnívoras de ter que dar pedacinhos de carne para elas, ou então elas atacam as pessoas, né? Na verdade, são plantas insetívoras. Isto é, elas se alimentam de insetos.
Na verdade, não é uma alimentação, né? Elas têm um mecanismo de captura, como se fosse uma armadilha para capturar os insetos que pousam sobre elas, tá? Essas plantas, elas atraem, prendem e digerem ali os insetos. Vocês viram no vídeo bem legal que aparece lá o inseto sendo digerido. Elas têm substâncias digestivas ali no interior, né? E esses insetos servem de alimento para ela, mas é só um complemento da alimentação da planta. Não é que ela vai só viver de insetos, tá? As plantas, então, têm uma outra forma de obter alimento. Vocês já pensaram qual é? Vamos continuar aqui, ó. Será que as plantas comem terra? Será? Se as plantas comem terra, por que a terra do vaso não diminui? Vocês já viram? Será que a terra dos vasos diminui com o tempo? Como você pode provar que as plantas comem terra? Será que tem algum experimento que você pode pensar aí para fazer, gente? Como você explica, então, que as plantas elas sobrevivem apenas na água? Vocês já viram que tem plantas aquáticas, né? Ou então aquelas hortas hidropônicas, vocês já ouviram falar de plantas que são cultivadas apenas na água? E também por que algumas plantas, vocês já devem ter visto, plantas que vivem sobre as outras, né? As epífitas, como as orquídeas, que vivem sobre as outras. Elas também não têm terra. Então, como que elas vivem, hein, gente? O que vocês acham? Então, para a gente verificar isso, para investigar, nós vamos fazer um experimento, tá? Então, para isso, nós vamos precisar de um pote de plástico transparente, de uma colher, terra de jardim, a mudinha de uma planta, água e caneta, tá? Mas, pessoal, não precisa fazer agora não, tá? Eu quero que vocês observem como que nós vamos fazer, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Depois vocês podem fazer, vão anotando, vou fazer direitinho aqui. Vocês depois fazem e vão observar, tirar fotografias para mandar depois para a professora, para o professor de ciências, tá certo? Então, observem como eu vou fazer. Para esse experimento, nós vamos precisar, então, ó, da terra, um pote plástico, certo? Uma colher, que já está aqui, uma mudinha de planta. Gente, eu trouxe uma mudinha de alface lá da horta, ó, tá? Vocês podem pegar uma mudinha de qualquer outra planta, certo? A água, tá? E uma caneta para a gente marcar o nível da terra. Então, nós vamos fazer assim, ó. Prestem atenção. Nós vamos colocar nesse potinho a quantidade de terra. Vamos lá, ó. Uma quantidade de terra, pus 2, 3. Vamos pôr aqui uma quantidade, né, que dá para a gente observar bem, tá? Vamos lá, ó. Vou pôr mais um pouquinho, tá? Que fique a metade, um pouquinho mais da metade do potinho com terra, tá certo? Será que tá bom já? Por mais um pouquinho. Olhe lá. Então, aí, tá certo? Agora, estão observando? Estão observando aqui, gente? Então, agora, eu vou pegar essa mudinha, tá? E vou colocar na terra. Estão vendo ali, ó? Vamos fazendo devagar, tá? Vamos plantar aí a mudinha, tá? Eu peguei uma mudinha de alface, certo? Tá bem plantadinha ali, tá? Se for preciso, coloca um pouquinho mais de terra, né? Para deixar ela bem firme no solo, tá? Na terra. Por mais um pouquinho aqui que faltou, tá? Ó, faça isso com a ajuda de uma pessoa adulta ali da sua casa, um familiar que possa ajudar você. Estão vendo ali? Tá? Vamos lá, ó, dar uma batidinha para a terra se firmar bem, tá? E agora vamos colocar um pouquinho de água.
Não muito para não encharcar, mas uma quantidade de água que faz a terra se firmar ali, ó. Perceberam, gente? Viram? Aí, ó, beleza? Aí, ó, beleza. Agora, prestem atenção. Com uma caneta hidrográfica, nós vamos marcar o nível da terra, ó. Observem aqui. Ó, estão vendo? Eu vou pegar a caneta e vou marcar o nível em que a terra ficou. Se quiserem pôr uma fita crepe ali, para vocês marcarem, quem não tem uma canetinha assim que pega no plástico, vocês podem pôr uma fita, tá? Para marcar o nível da terra, certo? Marcaram ali? Tá? Vocês observaram, quer dizer, né? Estão observando como eu fiz? Deixar bem a marca bem visível ali, para que a gente depois vai analisando, ver como é que vai ficar. Ok, gente? Perceberam? Tudo certo ali? Conseguiram, então, plantar e marcar o nível da terra, para a gente ver se a planta, para crescer, ela vai comer a terra. Essa é a ideia desse experimento, tá certo? Então, viram como ficou? Vamos fazer bem direitinho ali para verificar se a planta, aliás, come ou não come terra, tá? Então, vejam lá como ficou bem bacana, tá? O bom cientista também, ele registra tudo e levanta hipóteses. Então, olhem lá, ó. O que você acha que vai acontecer aqui? Você acha que a terra vai diminuir? Eu quero que vocês anotem tudo durante essa semana, tá? E vão também tirando fotografias e mandando para a professora, para o teu professor de ciências, tá? Primeiro eu quero que vocês anotem agora tudo que nós fizemos, tá bom? Faça ali um registro do que nós fizemos até agora aqui nesse experimento, ok? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, registraram direitinho o que nós fizemos, o procedimento do experimento que fizemos? Então, pessoal, por hoje é só. A nossa aula está chegando ao fim. Você gostou da nossa aula de hoje? Viram quantas coisas legais que aprendemos? Nós vimos hoje, então, sobre animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Lembrem das cartas de tarefa que eu pedi para vocês fazerem, hein? Quero ver o jogo pronto. Depois também nós fizemos um experimento para investigar
como que as plantas se alimentam, para ver se a planta come terra. Eu quero que vocês observem ali durante essa semana e vão registrando tudo, tá ok? Mandem fotografias ali para a professora, o seu professor de ciências. Gente, por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem, com muita saúde, tá joia? Então, até a próxima aula, quando nós vamos trazer mais ciências para você. Um grande abraço e até a próxima semana.